Olá! Vamos falar sobre a célula eucariota básica animal. Podemos dividir a célula eucariota animal em 3 partes: no núcleo, na membrana plasmática e no citoplasma. Esse tipo de célula apresenta um núcleo circuncidado por um envoltório nuclear, formado por uma membrana interna e uma membrana externa. Entre uma membrana e outra, contém um espaço chamado perinuclear ou periferia do núcleo. No envoltório nuclear está contido inúmeros poros, onde se associa várias proteínas, que formam o complexo de poros, uma estrutura de controle de transporte que controla o que entra e sai do núcleo. O que confere estabilidade mecânica ao envelope nuclear é uma rede de filamentos intermediários, denominada lâmina nuclear. Dentro do núcleo, encontramos o material genético, que gerencia a maior parte das reações que acontecem na célula. Encontramos também o nucleolo, responsável pela produção de ribossomos. A membrana plasmática é composta de uma bicamada de lipídios, com proteínas inseridas e carboidratos ancorados. Está associada à função de proteção, isolamento e compartimentalização, formando uma barreira que controla a entrada e saída de substâncias. Algumas células desse tipo celular vão possuir especializações, como microvilosidades, cílios e flagelos. Os cílios são formados de microtúbulos. Em células do trato respiratório, eles desempenham função de defesa, onde retêm e eliminam partículas e micro-organismos. Os flagelos também são formados de microtúbulos, e em células como o espermatozoide vão desempenhar função locomotora. O citoplasma é a região interna da célula, sendo na célula eucarionte localizada entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. O citoplasma é composto por um fluido de aparência gelatinosa, onde há várias moléculas orgânicas e organela. O retículo endoplasmático pode ser dividido em liso e rugoso, onde o liso apresenta a membrana sem ribossomos aderidos, geralmente disposta em formato tubular, e o rugoso apresenta ribossomos, na forma de poliribossomos, aderidos à superfície externa de sua membrana, e apresenta-se como uma série de sacos achatados. O complexo de Golgi é um conjunto de vesículas achatadas que formam cisternas e estão dispostas uma em cima da outra. Dentre suas funções estão a de fosforilar, glicosilar e fazer o transporte e eliminação de substâncias. Os ribossomos são estruturas com 2 subunidades, uma menor e uma maior. São responsáveis pela síntese de proteínas na célula, quando estão livres ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Células como a do pâncreas são ricas nessas estruturas. O lisossomo é uma organela membranosa, composta de enzimas digestivas, tendo como função digerir substâncias para a célula animal. Os peroxissomos também possuem membranas. Contém enzimas oxidativas, como catalase e urato-oxidase. Sua principal função é promover reações de oxidação usando o oxigênio molecular. A mitocôndria apresenta 2 membranas, uma interna, que apresenta projeções para o seu interior, formando cristas mitocondriais, e uma membrana mais externa, que é lisa. A membrana interna delimita um espaço interno, o qual contém a matriz mitocondrial. Sua principal função é atuar no processo de respiração celular. As fibras proteicas que compõem o citoesqueleto das células eucariotas animais são os microtúbulos, filamentos de actina e filamentos intermediários. Algumas de suas funções é proporcionar resistência mecânica à célula e promover o transporte intracelular. E por fim, apresentamos os centríolos.
que são formados por microtúbulos e têm como principal função a separação do material genético na divisão celular e a capacidade de formar cílios e flagelos.